Bom, pessoal, nos vídeos anteriores, então, nós falamos aí sobre máquinas simples, né? A gente viu que são mecanismos extremamente simples mesmo, como o nome já diz, que se baseiam aí em alguns princípios físicos, né? Então vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre máquinas compostas. Bom, primeiramente é o seguinte, né? Máquina composta é qualquer dispositivo mecânico formado de várias partes, né? E normalmente a partir de um conjunto de máquinas simples conectadas, né? Elas vão interagir umas com as outras, né? Pelo menos algumas delas vão estar em movimento relativo durante o uso, tá? Então a gente tem desde coisas menos complexas, né? Que a gente conhece no nosso cotidiano, por exemplo, uma bicicleta, né? Um mecanismo, uma máquina relativamente simples, né? Até coisas bastante mais complexas, né? Então a gente pode dizer que máquinas compostas são resultado de uma combinação de duas ou mais máquinas simples, ou seja, né? Utiliza aqueles princípios físicos, mecânicos, geométricos que a gente comentou das máquinas simples, para que esse conjunto de peças em conjunto, né, consigam produzir algum trabalho e atingir um objetivo que é o objetivo pretendido da máquina. Tá? Então elas podem ser tão pequenas, né, quanto um relógio, né, ou tão grandes quanto uma turbina hidráulica. Né? Então aqui nessa foto vocês podem ver aqui a turbina de Itaipu, olha só o tamanho das pessoas comparativamente, né? E você veja que aqui tem nessa foto aqui a gente vê os mecanismos do relógio, né? A gente sabe como essas engrenagens do relógio são bem pequenininhas, né? Então legal, né? De uma maneira geral, então, recapitulando, a máquina ela consiste num dispositivo mecânico, né, que permite transformar energia e trabalho, né? Trabalho é um conceito físico, né, que está associado à transferência ou à conversão de energia, né? E essa propriedade física, ela está associado à força e movimento, né? Vocês devem ter visto isso já na física, né? Então, a máquina ela vai transformar energia, força e movimento com determinadas características em energia, força e movimento com outras características distintas, né, da original, para atingir um objetivo pré-determinado. Então, toda máquina ela tem um objetivo, né, pré-determinado. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de máquinas. Né? Então, por exemplo, um automóvel. O automóvel ele vai converter energia química, né, que é do combustível, o combustível vai entrar em combustão, né, e vai movimentar uma série de mecanismos e dispositivos e elementos dentro do automóvel que vão converter essa energia química em energia cinética, ou seja, movimento. Né? Então, o objetivo do automóvel é, a partir da energia de combustão, transportar passageiros. Então, aqui é o objetivo. Uma bicicleta, né? A bicicleta ela transforma a energia cinética, né, da pedalada em uma energia cinética de translação, né, de movimento da bicicleta. Né? Se eu quisesse entrar mais a fundo ainda, essa energia cinética da pedalada ela é produzida a partir da energia bioquímica, né, do corpo humano, né, que converte o alimento em energia, né, dos músculos. Então, assim, o objetivo dessa máquina, né, da bicicleta é o deslocamento, né, da pessoa, do ciclista aí. Né? Outros exemplos. Vocês conhecem os painéis solares, né, os chamados painéis fotovoltaicos. Eles convertem a energia solar, que é uma energia eletromagnética produzida pelo Sol, né, em outro tipo de energia, que é energia elétrica. Né? Então, o objetivo dessa máquina, né, é exatamente a geração de energia elétrica. Né? A gente tem outros exemplos. Né? As usinas hidroelétricas, né, elas são bem interessantes porque tem várias conversões de energia diferentes aqui. Né? Primeiramente eu tenho a energia potencial, que é produzida pela represa, né? Então eu represo a água, elevo o nível do reservatório. Essa energia potencial, né, que é produzida pela elevação do nível de água, vai se transformar em energia cinética, né, quer dizer, em movimento, graças às turbinas, que são pás ali que fazem parte aí da usina hidrelétrica.
que vão se movimentar, e esse movimento das pás da turbina vão estar gerando energia elétrica, né, graças a um gerador. Né? Então, olha só, gente, a usina hidrelétrica, né, com todos os seus mecanismos e suas máquinas que fazem parte dela, vão estar, o objetivo delas é gerar energia elétrica. Tá? Então, vocês vejam, sempre o objetivo pré-determinado, transformando um tipo de energia, né, força ou movimento, com determinadas características, em outro tipo. Tá? Então existem alguns jeitos diferentes de classificar as máquinas. Primeiramente, quanto à função. Né? Então existem as chamadas máquinas motrizes. Né? Máquinas motrizes, elas vão transformar qualquer tipo de energia, né? Elétrica, química, mecânica e tudo mais, né? Em trabalho mecânico. Então vocês estão lembrados do conceito da física, o trabalho ele está associado à transformação de energia. Então vai envolver força e vai envolver movimento. Né? Exemplos, né, dessas máquinas motrizes. A gente tem os motores, né, motor automotivo, por exemplo, né, pode ser motor elétrico, né, que vai transformar algum tipo de energia em movimento. Né. A gente tem outro exemplo, né, as turbinas hidráulicas. Né, então, o movimento da água que vai passar e vai movimentar algumas pás, essas pás elas vão girar e vão movimentar aqui um eixo, né, e um sistema aqui que vai estar propiciando aqui a geração de energia elétrica. Né? Então, o movimento da água, né, ele vai se transformar em energia cinética, né, movimentando aqui os mecanismos dentro da turbina. Tem, por exemplo, as máquinas a vapor. Né? Então, a partir da queima de combustível, normalmente carvão, mineral, eu vou, através dos seus mecanismos, movimentar as rodas desse trem aqui, dessa figura que está sendo mostrado. Né? Então, aqui são exemplos de máquinas motrizes. Tá? Transforma qualquer tipo de energia em trabalho mecânico, ou seja, movimento. Existe um outro tipo de máquina, as máquinas geradoras. Né? As máquinas geradoras, elas produzem energia não mecânica, né? Por exemplo, energia elétrica, energia potencial, né? A partir de energia mecânica produzida por uma máquina motriz. Então, por exemplo, vocês devem conhecer ou já ouviram falar dos alternadores de automóvel. Né? Então, olha só que interessante. O carro ele tem um mecanismo através desse alternador que ele aproveita o movimento provocado pelo motor para gerar energia elétrica. Né? Então são os alternadores do automóvel que alimentam as nossas baterias, porque senão a bateria do automóvel acabaria rapidinho. Né? Então o próprio movimento do carro, né, acaba movimentando, né, por energia cinética, movimenta o dínamo, né, os alternadores ali do automóvel, né, para produzir energia elétrica do carro. A diferença entre alternador e dínamo é que o alternador produz energia corrente elétrica alternada. Os dínamos ele tem o mesmo princípio de funcionamento, né, mas produz energia a corrente contínua. Só essa é a diferença. Existem, por exemplo, bombas. Né? As bombas elas podem trabalhar nos dois sentidos. Né? Elas podem tanto estar a partir da energia elétrica produzir a energia fluidomecânica, fluidodinâmica, né? Quer dizer, ela faz a movimentação do fluido, né? Entra água por aqui e sai água por uma outra conexão, ou ela pode trabalhar como uma turbina. Né? Então, no sentido reverso, ela pode, a partir da energia mecânica, estar gerando energia elétrica pelo motor de indução. Um outro exemplo bem conhecido é a geração eólica. Né? Então o vento ele movimenta pás, né? E essas pás girando, elas vão estar produzindo energia elétrica num gerador, né? Que tem internamente aqui ao conjunto das pás eólicas aqui. Né? Então são máquinas geradoras, né? A partir da energia mecânica produzida por uma máquina motriz, ele produz então a energia não mecânica. Tá? Um outro tipo de máquina com relação à função são as máquinas transformadoras. Elas convertem diretamente a energia com determinada característica em outro tipo de energia.
Então, exemplos, né? Vocês já viram os transformadores que ficam nos postes ali, né? Esses transformadores, eles convertem uma tensão elétrica de determinada voltagem a energia elétrica em outra voltagem, né? Normalmente ele abaixa a tensão ou pode aumentar o nível de tensão. Então esses transformadores convertem energia elétrica em energia elétrica também em outra tensão. Os transformadores que a gente usa em casa, né, mesmo princípio, né? Eles convertem, por exemplo, a voltagem de 110 volts em 220 volts ou vice-versa, né? Existe uma outra máquina que é o painel fotovoltaico, que ele transforma a energia solar, né, que é eletromagnética, em energia elétrica, né? Então, outro exemplo de máquina transformadora. Tá? Existe um outro tipo de classificação, qual está o tipo de energia motriz. Então, existem aí as máquinas elétricas, né? Por exemplo, qualquer eletrodoméstico de casa. Né? Existem as máquinas térmicas, né? Podem ser caldeiras, né? Trocadores de calor que vão converter, resfriar ou aquecer um fluido, né? Como nessa figura aqui. Né? Existem as chamadas máquinas fluidomecânicas, como as turbinas, que a gente mostrou na figura anterior, né? Que se valem do movimento dos fluidos. Né? Esse fluido pode ser tanto água quanto ar. Né? Por exemplo, isso aqui é uma turbina de avião. Né? Então ela se vale do movimento do ar. Né? Existem as máquinas a combustão, né, como um motor de automóvel, né, que converte combustível, né, em movimento. Existem os geradores a óleo, né, que a partir de óleo combustível vão gerar energia elétrica, né, por exemplo. E outras, né, existem máquinas a partir de energia solar, energia eólica, né, energia química e por aí vai. Tá? Então são tipos diferentes de classificação das máquinas aí. Legal, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a morfologia das máquinas. Morfologia, então, é a forma de composição das máquinas. Isso aqui é bem genérico, né? Então, vocês vão ver para a gente chegar até o menor elemento ali, que é o elemento de máquina, que é o objeto dessa disciplina. Então, qualquer máquina, né, desde máquinas mais simples a máquinas mais complexas, a gente pode dizer que elas são compostas por diferentes sistemas. Né? E cada sistema tem uma função específica dentro dessa máquina, né, para que essa máquina, na sua totalidade, consiga atender o seu objetivo. Então aqui eu dou o exemplo, né, do automóvel, que é um exemplo bem fácil. Né? Eu tenho vários sistemas que têm objetivos específicos dentro do automóvel que vão propiciar que o automóvel, no final das contas, consiga atender o seu objetivo final, que é transportar passageiros. Então eu tenho o motor, né, que ele tem, são várias peças aí que conjuntamente elas vão ter o papel de converter a energia química, né, do combustível em energia cinética. Elas vão movimentar aqui o girabrequim que vai, no final das contas, movimentar as rodas. Eu tenho o sistema de transmissão, né, dentro do carro. O sistema de transmissão ele é o responsável por fazer as modificações, né, de velocidade e torque, dependendo da necessidade do automóvel. Se ele está numa reta, se ele está numa ladeira e tudo mais. Existe o sistema de suspensão, né, que o objetivo desse sistema de suspensão é fazer com que o carro se adeque ao terreno que ele está andando, né, para trazer maior conforto ao passageiro. E por aí vai, sistema de direção, né, o sistema de freios, né, a carroceria, que é um sistema, né, estrutural, objetivo estrutural, sistema elétrico e por aí vai. Né. Então, uma máquina composta, ela pode ser composta por vários sistemas diferentes. Né. Então, eu posso chamar isso de sistema ou conjunto mecânico. Tá? Então aqui eu peguei um exemplo, uma foto do sistema de direção hidráulico. Né? O sistema de direção hidráulico, ele por si só é composto também por várias outras partes aqui. Né? Então, no sistema de direção hidráulica, eu tenho a coluna de direção, a caixa de direção, o comando hidráulico, a bomba. Né? Então, tem vários outros componentes aí. Né? Então, é isso. Né? Quer dizer, os sistemas
né, são subdivididos em componentes ou subconjuntos, né? Então, no sistema de direção hidráulica, eu peguei um exemplo da caixa de direção hidráulica, né, que é um componente dentro daquele sistema maior ali, né? Bom, legal. Eu posso considerar que eu tenho componentes, partes menores de cada componente ou subconjunto, né, que são exatamente os elementos, né, que compõem o conjunto aí, né, que compõem os componentes ali. Então, por exemplo, nessa caixa de direção hidráulica, eu tenho aqui, né, sensor de torque, tenho pilhão, que é chamado, né, que é um elemento, né, mecânico, né? Eu tenho cremalheira, eu tenho porcas, eu tenho parafusos, eu tenho carcaça. Então, eu tenho cada um dessas peças individualmente, são chamados elementos, né, do meu componente ali, tá bom? E esses elementos, então, seria a menor parte, né, do meu conjunto mecânico, né? Aqui é um outro exemplo, né, de um motor trifásico, né? Eu posso desmontar esse motor hidráulico e identificar os diversos elementos, né, que compõem essa máquina, tá certo? Então essa na verdade, é uma morfologia, isso né, para facilitar o nosso entendimento, o nosso vocabulário, né? Então vou estar falando de elementos de máquina, que é a menor parte da máquina, os componentes, né, que vão ter uma função dentro que vão compor o subconjunto, né, que vão, no final das contas, compor o conjunto final da máquina ali, tá bom? Então, nessa disciplina, eu vou estar falando, então, a gente vai estar abordando as categorias de elementos de máquinas, né, que é a menor parte de cada máquina aí, tá bom? E aí, só para dar uma introdução da próxima aula, né, é o seguinte, né, que assim, da mesma forma que cada máquina tem sua função, que é a própria definição de máquina, cada elemento também tem a sua função específica. E isso que vai ser o objeto, então, das nossas conversas a partir de agora, tá bom? Muito bem, pessoal, né? No próximo vídeo nós continuamos, né, na próxima aula, e aí nós vamos começar então a entrar nas categorias dos elementos de máquinas, tá bom? Até a próxima aula.